Olá, está começando mais um Resenha, o seu programa que fala de arte, literatura, cinema. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre romance histórico e novos escritores. Aqui nos estúdios tem a Mariana Pacheco, seja bem-vinda. Obrigada. A Mariana é estudante aqui de Publicidade e Propaganda da Universidade Presbiteriana Mackenzie, está terminando o curso, e ela é autora de um livro chamado A Rosa e o Florete, pela editora Novo Século, né? Sim. A Rosa e o Florete é um romance histórico. Mariana está aí iniciando a sua carreira de escritora. Mariana, por que romance histórico? Quer dizer, A Rosa e o Florete ali, na verdade, é um romance que se dá na Revolução Francesa, é Sim. isso? É um livro que está chegando aí às livrarias. Por que romance histórico? Por que Revolução Francesa? Eu sempre gostei muito da história da Revolução Francesa, eu sempre achei um tema bem interessante, apesar de que no ensino médio eu não entendia muito bem. Eu fui me aprofundar depois, comecei a pesquisar e eu comecei a gostar muito da Revolução Francesa, da história, porque era uma França diferente. Não era aquela França que todo mundo conhece, aquela França romântica, melosa, que atrai os turistas para Paris, para outras regiões da França. Era uma França diferente, com a Revolução, com os ideais. Então eu comecei a me apaixonar pela história da França e pela França. E aí eu comecei a escrever o livro e, e eu escolhi romance histórico porque é um tema que eu gosto. Eu gosto muito de romance histórico, eu adoro Alexandre Dumas, é um dos escritores que eu mais admiro, né? E aí eu parti para esse meio, escolhendo a Revolução Francesa como tema. E como que foi esse seu início de escritora, né? Você fazendo publicidade, a gente até brinca que o pessoal de publicidade não gosta tanto de escrever, né? Normalmente são pessoas muito criativas, trabalham às vezes com planejamento. Mas de onde veio esse seu interesse pela escrita? Eu sempre gostei muito de escrever, mas nunca pensei que eu ia escrever um livro, né? A gente nunca pensa que vai escrever um livro. Mas aí eu comecei a escrever, falei assim, bom, eu escrevi umas 2 páginas a primeira vez, falei assim, bom, se durar mais de uma semana esse arquivo, eu continuo, né? No final acabei não apagando o arquivo e fui continuando, né? E eu pesquisava, gostava de pesquisar, de escrever. Aí eu fui aprofundando mais, a escrita foi evoluindo, né? Então aí eu foi que eu comecei mesmo. Mas quando eu percebi que de fato estava virando um livro, foi na própria faculdade, quando numa aula a professora comentou, foi no segundo semestre, que a professora começou a conversar com a gente, né? Uma professora aqui do Mackenzie. E aí ela perguntou, o que vocês gostam de fazer? Eu falei assim, eu gosto de escrever, estou escrevendo um livro. E aí foi a primeira vez que eu percebi que eu de fato estava virando uma autora, né? Foi o primeiro momento aí. E ainda foi meio difícil de absorver, né? Porque você não... Eu sou muito tímida. E encarar uma situação dessa para mim foi meio complicado. Porque eu queria ser escritora, mas não queria tanto me expor, não queria tanto me divulgar, né? Mas eu tive que aprender a me divulgar. Afinal de contas, eu faço publicidade, né? Claro. E foi assim que começou, né? Foi desse jeito meio tímido, mas ao mesmo tempo tentando mostrar que estava surgindo alguma coisa. E a história que você escreveu em si, é a história de quem com o quê? O que que acontece em A Rosa e o Florete? Então, é um romance histórico e conta a história de uma personagem feminina, porque quando eu comecei a escrever, eu estava lendo um livro sobre o tema. E a personagem não interagia, ela só contava a história. Eu falei assim, mas por que ela não interage, por que ela não influencia, né? E aí que surgiu a Guilhermina, que é uma personagem feminina, que ela se torna comandante da guarda real do rei Luís XVI. E nessa cargo ela começa a poder influenciar nos antecedentes da Revolução, porque ela enxerga Versalhes, o que de fato é, né? Todo mundo acha que Versalhes é lindo, maravilhoso, mas o que acontecia lá na época não era tão bonito assim, né? Então ela começa a enxergar essa parte de Versalhes, ela começa a ver o que acontece em Paris, então ela pode colaborar com o que acontece na Revolução. Ela pode influenciar, de certa forma, o que acontece na Revolução, e não só a política, a situação, como também os soldados, as pessoas que cercam ela, né? E além da Revolução também tem uma parte aí depois que mostra o que acontece na Revolução, as partes ruins também da Revolução, e tudo isso também mostrando a vida dela, né, nessas situações. Aí tem uma parte também do período napoleônico, que eu também peguei. Então tudo isso mostrando ela, influenciando as situações e contando com personagens reais também, além dos personagens criados, né?
ambos interagindo juntos. Então é a história para contar a história. E como que se deu essa sua relação com a ficção e a realidade? Você citou agora que misturou os dois. Mas você tinha essa preocupação de deixar claro para o seu leitor o que é ficção, o que é realidade? Como que você trabalhou essa linha do que é ficção e do que é real no seu livro? Bom, uma parte foi, como eu já disse, eu gosto muito de Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, ele tem esse talento de misturar a realidade com ficção, né? Ele faz muito isso nas obras dele. Uma que eu mais adoro é o Conde de Monte Cristo, que ele faz isso muito bem. Então, eu parti um pouco disso, dessa base já, né? E também eu coloco no livro umas partes, umas notas históricas, que é para inteirar o leitor a respeito do que está acontecendo. Para o leitor que não conhece tanto da Revolução Francesa saber o que estava acontecendo na época, conhecer um pouco desse ambiente para poder se inteirar na história. Essas notas em separado do texto Sim, corrido, do sim, texto da narrativa. Que sim, são legal. separadas. Elas aparecem assim, quando começa um ano, coloca ali a nota histórica de um acontecimento importante que fez a diferença na situação. Então, eu coloquei essas notas históricas, mas também coloquei na história, ela contando da situação que acontecia, algum capítulo, tipo um capítulo que tem é o caso do colar de diamantes, que conta uma situação que aconteceu e que de fato influenciou na visão da população quanto à coroa. E isso ela contando, então não está na nota histórica, está no meio da história. Entendi. E como é que foi a parte da finalização desse livro, o contato com a editora? Você é estudante de publicidade, quer dizer, ainda é o seu primeiro livro, você está começando no mercado editorial. Como que foi essa sua proximidade para tentar publicar o livro? Você já pensava em publicá-lo? Acho que todo autor tem um desejo de publicar, né? Mas todo autor sabe que é uma coisa muito complicada. Depois que eu acabei o livro, a primeira etapa que eu fiz foi registrar na Biblioteca Nacional para garantir a segurança do trabalho. E depois eu comecei a procurar uma editora. Eu recebi muitos nãos, né? Porque as editoras elas não são tão abertas para novos talentos. Eles preferem já ter a garantia de que o autor vai dar algum lucro, né? Mas mesmo assim eu comecei a procurar e tal. Eu terminei o livro em 2014, estamos em 2016, para vocês terem uma noção do tempo que eu demorei para conseguir uma editora, né? Se bem que tem autor que demora muito mais. E aí eu comecei a mandar um resumo do livro, né? Você nunca deve mandar o livro inteiro, mas eu comecei a mandar os resumos. E aí eu já tinha parado de tentar. E a minha mãe me mandou um link. Falei assim, você já tentou essa editora? Eu falei, Novo Século. Eu falei assim, não tentei ainda, mas vamos tentar, né? O não a gente já tem. E aí eu mandei. E aí eles tinham um mês para me responder se queriam trabalhar com o livro. Eu falei assim, um mês? Tudo bem. Eles me responderam em 3 dias que queriam, né? E aí troquei um pouco de e-mail, mas e-mail não é muito pessoal, esse tipo de coisa, né? Então eu falei, não, vou marcar uma reunião e tal. E eu marquei uma reunião com o responsável da editora, o Kleber, aí a gente conversou. E eu realmente senti que era uma editora boa, uma editora que queria cuidar do meu livro, eu senti confiança na editora, né? Então aí eu assinei o contrato e se tornou a minha editora, né? Mas foi um processo longo aí, complicado, né? Mas quando a gente acha editora, Vai mais fácil, né? sim. Essa conversa sua com a editora ainda dá muito papo. A gente vai fazer um rápido intervalo, não saia daí. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Acesse o nosso site. Mackenzie. Estamos de volta com Resenha. Hoje nós estamos falando um pouquinho sobre novos escritores. Tem aqui a Mariana Pacheco batendo um papo com a gente. Ela é autora do livro A Rosa e o Florete. E a gente terminou o bloco anterior falando um pouco de como foi que você encontrou uma editora, né? Foi até um caso curioso aí com a relação com sua mãe. Como que era a sua relação
com o mercado editorial antes de você entrar de fato como autora? Você tinha alguma noção do que era o mercado? Você chegou a ter um contato antes de ter o seu livro? Ou não? Foi só depois mesmo? Eu não tinha muita noção quando eu comecei, eu meio que pulei de paraquedas, né? Mas quando eu comecei a pesquisar, comecei a procurar editores, eu comecei a perceber um pouco do que é mercado editorial. Eu acho que o mercado editorial ele é muito complicado para o novo autor, né? Ele é um mercado meio opressor para a gente, né? Que eles realmente pensam na parte comercial, na parte do livro ser vendável, da parte do lucro, né? Então é muito complicado o novo autor entrar com o seu livro novo porque não tem tanta... ele não aparece tanto, não tem tanto conhecimento do público, ele está começando, então isso às vezes tem um certo efeito sobre as editoras, né? Mas tem editora que se abre para o novo autor, como é o caso do Novo Século, e realmente ajuda o autor, né? Mas o autor ele tem que ser mais frio quando ele entra no mercado editorial. Ele tem que ser frio, tem que ter sangue de barata às vezes, né? Porque você tem que às vezes fechar os olhos pro que está ao redor. Porque você vai ouvir muita crítica da sua editora, você vai ouvir pessoal criticando a sua editora, e às vezes porque é de outro concorrente, é de outra... A pessoa tem que ter essa noção de mercado, que a outra editora é concorrente da sua. Então é claro que ela vai tentar furar o olho, ela vai tentar criticar, ela vai... Ou às vezes de alguma revista, vão tentar criticar, vão criticar, e se você for se importar com isso, você não assina com nenhuma editora. Então, às vezes você tem que fechar os olhos contra algumas críticas que surgem, né? Porque senão você vai ficar toda hora desconfiando, vai ficar toda hora, será que vai acontecer? Você vira meio neurótico. Então, o mais certo, às vezes, é você seguir em frente. Você assinou com a sua editora, você confiou na sua editora, aceita isso e bola pra frente, continua divulgando seu livro, investindo no seu livro, buscar a parceria com a editora, né? Porque o autor e a editora têm que estar sempre juntos, né? Que tem autor que é muito chato, tem autor que não se importa, ele quer holofotes, né? Que é aquele autor que está começando, mas já quer começar por cima. Isso não acontece. Então, se o autor começa a criar problemas, começa a se achar muito, isso gera problemas que a editora acaba tendo que consertar. Então, o pessoal às vezes não vê muito isso, né? Mas o autor e a editora têm que trabalhar juntos e o autor também tem que ajudar a editora em certas situações. E nesse trabalhar junto, imagino que tem alguns jovens autores também, alguém que queira começar, está pensando em publicar o seu livro. Como que é esse processo? Você está dizendo de um processo, né? Você encontrou a sua editora, e como que você caminha dali para frente? Como que vai desde quando você enviou o resumo, assinou o contrato com a editora, até esse livro chegar efetivamente na livraria? Quando eu assinei com a editora, primeiro eu tive que fazer a revisão do livro, foram 2 revisões, até para fazer um trava-línguas, revisar a revisão do revisor, né? Que teve que revisar o trabalho todo, depois diagramar, depois passar PDF, depois colocar a capa, né? O processo de capa foi bem complicado aí, achar a capa certa, mas achamos a capa certa. E aí começa a questão da divulgação, então tem a parte de criar a página online, criar site. O que funciona muito para novo autor também é o boca a boca, você falando com as pessoas, também ajuda. Mas eu acho que o principal que a gente tem que entender, sendo novo autor, né, dessa parceria, é que a gente tem que, primeiro, se divulgar, mas também deixar a editora ajudar a gente, falar os modos mais corretos, e também começar com paciência, né? Que novo autor quer correr. Escrevi um livro, vou correr, vou... E às vezes as pessoas acabam achando que vão conseguir tudo com pressa, e não dá certo. Você tem que ir com calma, tem que procurar uma editora certa, porque, não criticando editoras pequenas, normalmente elas não têm grande visibilidade, não abrangem um leque grande de distribuidores, então às vezes você não vai conseguir mostrar seu livro para todo mundo. Então você tem que escolher a sua editora a dedo. Entretanto, se você sente que uma editora é de confiança, que ela realmente pode atender às suas expectativas, você pode assinar o contrato e aceitar, né? Você aceitou a editora, gostou, achou que vai ser bom, vamos assinar o contrato. Mas tem que ter paciência, porque você escreveu um livro, demorou muito tempo, e para publicar você quer que publique... Dias. Você quer dias, nem dias, acho que horas, né? Do que horas.
conseguir uma editora. E não é assim, né? Tem que esperar, vai demorar, você vai receber vários não. Vai ter editora que vai querer negociar, passar a perna. Então, o que vale a pena é você esperar, ter paciência, investigar, procurar e com cuidado, porque livro é quase como um filho. Então, você não vai jogar o seu filho no mundo, vamos ver o que dá. Não é assim, né? Tem que tomar cuidado, tem que buscar ter calma também. Eu acho que isso é uma dica importante, que a paciência é amiga do autor, né? O que você achou que foi mais desafiador? O que é mais complicado para alguém que está começando e quer publicar o seu livro? Eu acho que o mais desafiador para mim, no meu caso, que eu sou muito tímida mesmo, não parece, mas sou, é você começar a se divulgar, você encarar que você virou um autor. Isso para mim é muito complicado ainda, porque quando você começa a ver os seus livros, as pessoas falando, você fala, nossa, estão falando de mim, tem certeza que é de mim, né? E tem gente que gosta disso, né? Eu tô aprendendo a gostar, né? Eu acho legal. Mas esse é um desafio para mim. Agora, em questões técnicas, o desafio mesmo foi você fazer o processo do livro, né? Que é revisar, diagramar, ver se a capa tá boa, ver se não tá faltando nada, ver as correções, porque o pessoal revisa a gramática, mas revisa texto, e você tem que ver se não tá faltando nada. Então, essa foi uma parte muito longa. Eu fiquei dias, horas, sentada na frente do computador, revisando página por página. Então, isso foi um pouco complicado, foi bem cansativo, né? E outra parte também que eu acho que é mais complicado é você não ficar sendo tão neurótico às vezes, né? Que você se preocupa com tudo, tipo, será que vai dar certo o evento? Será que vai ser sessão de autógrafo? Será que tá vendendo? Será que tá distribuindo? Você fica meio neurótico, assim, deixa levar, né? Vai com calma, por isso que eu falo, paciência, amigo do autor, vai com calma, porque livro é um público mais complicado de trabalhar, tem muita coisa, então vai com calma, vai comentando, vai conversando, vai no boca a boca, vai nas livrarias, vai com a editora, vai usando o Facebook, a internet, que nossa, a internet é muito boa pra gente, né? A gente usa muito para divulgar, então acho que é isso, né? E nessa relação com o leitor, certamente você está fazendo publicidade, deve ter te ajudado. Mas a gente Muito. fala mais disso no próximo bloco, não saia daí. Olhe à sua volta. É muito difícil encontrar alguma atividade que não esteja relacionada com a tecnologia da informação, a TI. Vendas, produção industrial, finanças, você depende dela em casa, quando usa o celular, em qualquer lugar. Mas nada disso funciona sozinho. É preciso ter gente muito capacitada para garantir que essa estrutura funcione de forma eficiente. São profissionais com excelente remuneração e altamente requisitados. É um mercado com enorme carência de profissionais. Estão sobrando vagas. Quer fazer parte desse mercado? Então faça um curso superior na área de TI no Mackenzie. São 3 opções. Ciência da computação. Você aprende a criar soluções essenciais para o funcionamento de sistemas informatizados, como ferramentas de processamento e armazenamento de dados, programas de segurança, entre outros. Sistemas de informação. Aqui se formam os profissionais que criam os mais diversos aplicativos e programas para computadores, sites, celulares. Aqui eles também desenvolvem habilidades de gestão de setores de informática. Tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas. É um curso mais rápido, de perfil técnico, que também forma especialistas em criação de programas e aplicativos. É uma forma ágil de se habilitar para o mercado. Em todos os cursos, você tem à disposição uma infraestrutura de altíssimo nível. Aprenda teoria e prática de forma dinâmica, em sintonia com todas as inovações da área. Você ainda pode participar de cursos extracurriculares para aprender novas tecnologias.
E o Mackenzie mantém parceria com grandes empresas de tecnologia, o que garante oportunidades únicas. Temos também cursos extras e laboratórios ultramodernos para desenvolver aplicativos para mobile com bolsas auxílio e equipamentos cedidos aos alunos selecionados. É por isso que os 3 cursos têm um incrível índice de empregabilidade. Eles são referência para o mercado. Faça parte do mercado mais vibrante do momento e seja mais um profissional disputado. Comece uma carreira em TI no Mackenzie. Estamos de volta com o Resenha, hoje conversando sobre novos autores. Tem aqui nos estúdios Mariana Pacheco. Mariana, no bloco passado nós estávamos falando um pouquinho da relação com o leitor, né? Dessa coisa que não é tão simples se divulgar, né? O autor acaba ficando muito exposto nesse sentido. Como que você está lidando com o seu público, com o seu leitor? E eu pergunto isso pensando muito assim, você escreveu o seu livro pensando em um público específico ou você escreveu sem pensar em um público determinado e agora está tentando alcançá-lo? Eu escrevi o meu livro meio aleatório, não pensava no público porque não pensava ainda em vendê-lo quando eu comecei a escrevê-lo. E quando eu terminei, eu imprimi uma pequena leva de livros e distribuí para alguns professores, amigos meus do Mackenzie, que podiam me dar uma opinião. E eu comecei que eles gostaram, também distribuí para alguns amigos, e eles gostaram e eu percebi que podia atingir um público bem grande, né? Que não era só um público X mais seleto, né? Podia atingir um público bem grande. Então, eu estou buscando trabalhar mais com todo tipo de público, porque eu percebo que atinge adulto, jovem, professor, estudante, é de todo mundo. Isso é muito bom, né? Ajuda bastante, porque tanto para divulgar quanto para falar, tanto faz a linguagem, você consegue falar com todo mundo. E como que você tem lidado com esse público? Você é estudante de publicidade, publicidade e propaganda, não sei nem se sua área é mais para o marketing ou para a criação. Mas para criação, né? Como que você tem lidado com esse público? Eu tenho lidado mais com... Eu uso muito a internet para beneficiar, a página do Facebook, porque, como eu faço publicidade, eu tenho buscado meios mais fáceis, né? Não dá para montar muita coisa ainda, mas o Facebook tem me ajudado muito, eu tenho conseguido conversar, descobrir novos leitores, né? Eu descobri leitor do Rio de Janeiro, da Bahia, né? Então, eu tenho conseguido interagir com vários leitores de vários lugares através das redes sociais. Também converso com o pessoal do meu dia a dia, né? Os colegas de turma. E também eu faço francês, converso com o pessoal da escola de francês. Então eu busco pessoas que de fato podem ter algum interesse no livro, que possam gostar. Também faço algumas postagens que não abrangem tipo só a Revolução Francesa, mas a França também. Então é mais buscar os pontos em comum para poder atingir o público certo. E nessa parte de redes sociais, que hoje se fala muito em usar as redes sociais, eu vejo muito o mercado editorial tentando, de alguma maneira, disputar esse espaço com o seu leitor. Que estratégias que você já percebeu ali que funcionam? Eu pergunto isso mais como dica para o nosso espectador, né? Às vezes alguém que está pensando, como que eu posso divulgar o meu livro? Eu acabei de escrever. O que você viu ali que funciona muito bem? Uma dica que a própria editora me deu também, né? Que eles têm uma agência, isso me ajudou muito a montar um cronograma que você organiza suas postagens semanais, mensais, né? Durante o mês inteiro você organiza lá e manter sempre postagens também no Facebook, isso é uma coisa bem comum, não ser tipo uma postagem por semana, ter pelo menos umas 3 postagens semanais. Você tem um site para poder fazer um blog, conversar mais, coisas mais longas, né? Que no Facebook tem que ser uma imagem e um texto curto para poder atrair a atenção. Mas você pode usar um site para fazer textos mais longos, para falar mais sobre alguma coisa, um personagem, alguma ideia. Então eu tenho trabalhado mais ou menos nessa linha, o blog, o site e o Facebook, um auxiliando o outro, né? E também buscar uma comunicação que todo mundo entenda, uma linguagem que todo mundo entenda, né? Não, como de rebuscar, né? Fazer uma coisa que todo
todo mundo entenda quando lê, uma coisa simples, mas que atraia. E também trechos do livro também chama bem a atenção, dicas, isso sempre chama a atenção do pessoal nas redes sociais. E A Rosa e o Florete é o seu primeiro Sim. livro, romance histórico. O que vem aí pela frente? Você já está pensando num segundo? Já tem algum plano? A gente sempre, quando a gente começa o primeiro, as editoras sempre querem saber se vai fazer mais alguma coisa e você também já busca alguma coisa, né? Eu agora estou trabalhando com o segundo livro já, estou escrevendo, que é um romance histórico também, vou continuar nessa linha, que é um romance baseado na Revolução Russa, né? Está sendo um grande desafio, porque para pesquisa é um material mais difícil de encontrar, que a Revolução Francesa é algo mais fácil por conta que está lá mais disponível, tem bastante livro, tem material, né, de questão histórica, mas a Revolução Russa é um pouco mais complicada porque é difícil você achar. A Rússia ainda é muito fechada, mas estou caçando, estou procurando aí material e está dando certo. A ideia se mantém em romance histórico. Sim, nesse segundo livro sim, mas já tem alguns outros projetos que vão talvez sair um pouco aí, mas como são projetos ainda, né, o da Revolução Russa que está mais tomando forma, né? E os outros estão guardados na gaveta por enquanto. Sempre uma revolução no meio. Sim, sim. E quem quiser te encontrar, quais são os sites, página de Facebook? Quem quiser me encontrar no Facebook é Rosa Florete RF e o site é www.roseoflorete.com. Tá certo, Mariana, muito obrigado. Obrigada a pela entrevista. vocês. Infelizmente o nosso tempo está esgotando. Este foi mais um Resenha, conversando hoje sobre novos autores. Você fique conosco. Se tiver alguma sugestão, alguma pergunta, envie um e-mail para a gente, resenha@mackenzie.br. Até a próxima. Olha que prédio enorme. Nele vivem centenas de pessoas. Você conseguiria projetar uma obra como essa? E que tal este prédio? Lindo, não é? Mas não basta ser bonito, tem que dar conforto às pessoas. Você sabe como fazer isso? Casas, prédios, para você morar ou trabalhar neles, eles precisam ser projetados. Tem que fazer cálculos, desenhos, prever os materiais. Você seria capaz de fazer isso? Um arquiteto, sim. Em um curso de arquitetura, você tem aulas de sistemas construtivos, paisagismo, conforto ambiental, estética e muitas outras. Você aprende a unir criatividade e ciência para melhorar a vida das pessoas. Mackenzie.